Olá, pessoal. Vamos iniciar aí mais uma aula e aí vamos com a correção da atividade 4, certo? Vamos lá. Determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta do triângulo retângulo representado abaixo. Então, né? Seno, cosseno e tangente. Nós temos que identificar aqui qual é o ângulo que ele pediu, é o ângulo beta, então é esse. Para que seja possível a gente identificar aí as suas razões, precisamos identificar os lados, né? E primeiramente a hipotenusa, que é bem simples, é o lado oposto ao ângulo reto. Então esse lado é a hipotenusa. E os catetos a gente identifica de acordo com o ângulo que é referência. Nesse caso é o ângulo beta. Quem é o cateto oposto? Nós temos que é esse lado aqui, oposto ao ângulo. E adjacente é esse lado aqui, porque é o lado do mesmo lado do ângulo, né? Adjacente, mesmo lado. E aí, para a gente identificar as três razões, seno, cosseno e tangente, precisamos saber quais são, né? Então, temos aqui seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente, que é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Sabendo disso, então a gente calcula com as medidas dos lados, e então nós teremos que seno de beta é igual ao seu cateto oposto. Quem é o cateto oposto a beta aqui? 5, né? A medida aqui é 5. Cateto, aí a hipotenusa aqui é 13. Sendo assim, nós obtemos aqui o seno de beta, certo? Cosseno de beta. Da mesma maneira, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, vou identificar a beta, quem é o cateto adjacente, ó, 12, e a hipotenusa, que é 13. E para tangente, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, beta aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Aí nós temos as razões trigonométricas do triângulo apresentado, sendo a referência aí o ângulo beta. Beleza? Vamos para a questão 2. Olha, no triângulo retângulo representado a seguir, considere seno de alfa igual a 0,6, cosseno de alfa igual a 0,8 e tangente de alfa 0,75. Calcule x, certo? E é o seguinte, nós temos aqui um triângulo retângulo. Primeira coisa, identificamos qual é a hipotenusa, que é bem simples, oposto ao ângulo reto. E aí ele quer que a gente encontre a medida do lado aqui, que é representado pela letra x. E aí é o seguinte, quando a gente tem um triângulo retângulo e temos a medida de dois lados e queremos encontrar o terceiro lado, nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Mas nesse caso nós não temos a medida de dois lados, temos apenas de um. Mas, como a gente tem a medida aqui, uma razão trigonométrica de um dos ângulos, então a gente pode encontrar os outros lados, certo? Precisa apenas identificar qual é o cateto em relação a esse ângulo, e nesse caso aqui, ó, em relação a alfa, nós temos o cateto oposto, é esse lado, e o cateto adjacente é esse. E aí agora eu vou relacionar dois lados e o ângulo. Então, qual lado eu vou relacionar? Primeiro, o que eu quero, que é esse aqui, cateto adjacente. Segundo, o lado que eu tenho uma medida, porque não tem como relacionar o cateto adjacente e o cateto oposto se eu não tenho a medida de nenhum dos dois. Então, vou relacionar esse lado, que é o que eu quero, o que a questão pede, e o lado que eu tenho a medida, que nesse caso é a hipotenusa. Identificando isso, eu vou analisar quais das razões trabalham essa relação. Cateto adjacente e hipotenusa. Qual é que trabalha essa relação? É o cosseno. Aqui, ó, relação entre cateto adjacente e hipotenusa. Sabendo disso, então vamos lá. Cateto, o cosseno de alfa é igual cateto adjacente, a gente não tem o valor, é x, sobre a hipotenusa. Nós temos essa medida aqui, 45. E aí agora eu preciso cosseno de alfa. A questão nos deu um valor que é 0,8. Esse valor aqui é aproximado, né? Mas ela disse que é para a gente utilizar, considerar esse valor aqui. Então, cosseno de alfa é 0,8. Vou substituir, mantenho o restante. A partir desse ponto aqui, pessoal, nós temos o quê? Apenas aplicação de regra de solução de equação. E é bem simples. Já analisei aqui utilizei todo o conhecimento de trigonometria
Agora, a partir daqui, é apenas aplicação de regra, solução de equação. Nós temos aqui, então, que o x vai ser, então, 0,8. O 45 estava dividindo, passa multiplicando, então vai ser vezes 45. X, então, é igual a 36, certo? A resposta aí, então, a medida de x corresponde a 36, certo? Vamos ver lá a questão 3. Um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus, conforme representado no desenho abaixo. Qual será o comprimento x desse telhado? Então, ele já colocou o desenho aqui para a gente ajudar na nossa interpretação. Então, vamos lá. A medida do telhado é essa linha aqui, que é representada por x. Nós temos um ângulo, né? E é o seguinte, aqui forma um triângulo. Vamos identificar esse triângulo aí. Identificamos aí a figura do triângulo. E qual é o próximo passo, então? Se é um triângulo, eu posso identificar suas medidas. A que ele disponibilizou na questão e a que eu quero encontrar. Primeiro, identifique a hipotenusa. Qual é a hipotenusa desses lados aí? Aquela oposta ao ângulo reto. Onde é que nós temos um ângulo reto? Aqui. Nós temos um ângulo reto nesse ponto. Oposto é a hipotenusa. Beleza. E aí eu tenho uma medida de um ângulo. E aí como é que faz para encontrar o valor da hipotenusa? Eu tenho que identificar aí pelo menos a medida de mais um lado. É possível? Sim, porque nós temos a diferença entre as alturas do prédio, que aqui o prédio maior é 29 e o menor é 20. Então, a diferença entre eles é de 9, certo? Eu só tenho a medida de um lado, então não tenho como usar o teorema de Pitágoras. Eu vou, então, utilizar as razões trigonométricas. Para isso, eu preciso identificar quais são os catetos em relação a esse ângulo. Então, nós temos que, em relação a esse ângulo, o cateto oposto é esse lado, e o cateto adjacente é esse. Quais os lados nós iremos relacionar? Primeiro, o lado que nós queremos é esse aqui, x é a hipotenusa, e o lado que nós temos é o cateto adjacente. Qual das relações, das razões trigonométricas relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Qual das três? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno. Então, nós iremos trabalhar com cosseno. Cosseno de 53 graus é igual cateto adjacente, 9. E a hipotenusa não tem o valor, é x. Certo? E aí, a questão nos deu o valor do cosseno de 53, que é aproximadamente isso aqui. Vamos substituir, então, o cosseno de 33 pelo 0,6, que é o cosseno aqui. Igual a 9 sobre x. A partir desse ponto aqui, é o que? Nós já esgotamos a interpretação de trigonometria. Vamos aplicar apenas regra de solução de equação. Que aí, o x está dividindo aqui, ó, ele passa para o outro lado multiplicando, certo? Então, vou botar x. E aí, o 6, 0,6 estaria multiplicando o x, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 9 dividido por 0,6. E aqui nós temos um total de 15. É a medida aqui em metros, né? O comprimento do x desse telhado. Certo? Vamos lá. Utilizando o quê? Conhecimento de razões trigonométricas, podemos solucionar esse problema. Questão 4. Um barco realizou a travessia de um rio, partindo da margem P, com trajetória retilínea em direção à margem oposta Q. Devido à correnteza desse rio, o percurso do barco foi deslocado 30 graus em relação à trajetória retilínea pré-determinada, conforme representado no desenho abaixo. O percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar esse rio é de... Então, é o seguinte, o barco ia atravessar o rio da margem P para Q, inicialmente pela trajetória retilínea, pela linha tracejada. Porém, por conta da correnteza que empurrava o barco, ele fez um percurso diferente. E qual o percurso? Esse percurso teve uma diferença de 30 graus. Qual foi esse percurso? Qual é em metros, né? Qual é a medida desse percurso? E aí vamos analisar. O que é que nós temos aqui? Um triângulo, né? A diferença de um triângulo. E podemos identificar qual desses lados é a hipotenusa. Rapidamente identificamos aqui.
o ângulo reto, então a hipotenusa é o lado aqui do percurso, certo? Nós temos alguma medida desse triângulo? Temos aqui essa linha retilínea, porque a largura do rio é 30 metros. Então, esse triângulo aqui, esse lado, é de 30. E aí, agora é o seguinte, eu vou resolver ir encontrando qual é a medida da hipotenusa. Como eu posso fazer isso? Pelas razões trigonométricas. Por que pelas razões trigonométricas? Porque eu só tenho a medida de um lado e a medida de um ângulo. Então, não tem como utilizar Pitágoras, que eu teria que ter medida pelo menos dos dois lados, né, para encontrar o terceiro. Aí eu vou analisar. Primeiro eu tenho que identificar os catetos em relação a esse ângulo. Então, cateto oposto a esse ângulo é esse lado aqui. Cateto adjacente é esse lado aqui. Agora eu vou relacionar o lado que eu tenho uma medida com o lado que eu quero encontrar a medida. Quais das razões faz isso? Aí mais uma vez, né, foi cosseno. Então, o cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, 30, sobre a hipotenusa. A hipotenusa não tem o valor que eu quero. Cosseno de 30 foi dado aqui, né? Aproximadamente isso. Não é exatamente esse valor, mas a questão disse para a gente utilizar esse valor, né? Que está aqui na tabela. Então, cosseno de 30, 0,87, que é igual a 30 dividido por H. Pronto. Aqui, nesse ponto, já esgotei todo o conhecimento de trigonometria necessário para a solução do problema. A partir daqui, só a equação. E aí, coloquei até de outra cor para a gente já identificar isso, certo? Onde a gente esgota o conhecimento de trigonometria. Aqui, o H está dividindo, passa multiplicando. Aí, o 0,87 está multiplicando, passaria dividindo, né? Então, fica H igual a 30 dividido por 0,87, que é igual a 34,48, certo? Então, a medida do percurso aqui é aproximadamente 34,48 metros, certo? Vamos ver aí a questão 5. Com um binóculo, um observador avista um pássaro no topo de uma árvore, sob um ângulo de 60 graus, conforme representado na figura abaixo. Qual é a altura aproximada desse pássaro em relação ao solo em metros? E aí, nós temos essa medida representada aqui por H, né? Do pássaro até o solo. Mas nós temos um observador e temos aqui a sua altura aproximada aqui, 1,7, né? 1,70 m, e a medida de um ângulo e a distância que ele está para a árvore, que é exatamente a mesma direção que o pássaro se encontra. O que é que nós temos aqui? Nós temos um triângulo, certo? E vamos destacar aqui esse triângulo para a gente identificar ele melhor. Aqui nós temos um triângulo. Nós temos a medida de um dos lados dele e a medida de um ângulo. Qual é a medida que nós queremos encontrar nesse triângulo? Essa medida aqui, porque é o que eu vou precisar para determinar H. O que é que eu vou fazer? Primeiro, identificar quem é a hipotenusa. Rápida, bem simplesinho, oposto ao ângulo reto. Então, esse é o lado da hipotenusa. Agora, eu vou identificar os catetos em relação ao ângulo que eu vou trabalhar, que é de 60. Em relação a esse ângulo, cateto oposto é esse lado. Cateto adjacente é esse lado aqui de baixo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu quero o cateto oposto, é a medida que eu quero encontrar. Cateto adjacente é o que eu tenho a medida. Então, eu vou relacionar esses dois lados. Nas razões trigonométricas, qual razão trabalha a relação entre esses dois lados? Seno, cosseno ou tangente? Tangente. Está vendo aqui? É a tangente. Então, eu vou trabalhar com a tangente. Tangente, então, de 60 vai ser igual. Cateto oposto, que é o que eu quero encontrar, eu não tenho, sobre cateto adjacente. Cateto adjacente eu tenho uma medida, então eu coloco aqui, certo? Aí o cateto, a tangente de 60, qual é o valor? Nós temos aqui na tabela apresentada pela questão, 1,73. Então eu vou colocar aqui 1,73, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 7. Agora eu vou solucionar. A partir desse ponto, já esgotei a interpretação e do conhecimento de trigonometria. Agora é só a equação. O 7 está dividindo aqui, vai passar multiplicando. Então, cateto oposto é igual
1,73 vezes 7. Nós temos um total aqui de 12,11. Essa é a medida do cateto oposto, essa parte do triângulo. Mas a medida H, eu preciso somar a altura aqui do rapaz, né? 1,7. Então, 12,11 mais 1,7 é igual a 13,81. Então, essa é a resposta correta, certo? Vamos aí ver a questão 6. Questão 6. Um caminhão sobe uma rampa inclinada de 15 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical mede 24 metros, a que altura em metros aproximadamente estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa? Nosso esqueminha aqui já nos trouxe essa representação para facilitar a interpretação. E aí é o seguinte, ele diz que a distância do início da rampa até o ponto vertical é 24 metros. A rampa tem 15 graus. Ele quer a altura, então essa medida é de x. Pronto, se trata de um triângulo. Vamos lá identificar os lados. Primeiro, identifico a hipotenusa, oposto a um ângulo reto. E aí é o seguinte, eu já tenho uma relação aqui de dois lados que eu quero encontrar. Não tenho como usar Pitágoras porque eu tenho apenas a medida de um lado e a medida de um ângulo. Então, é razão trigonométrica. Então, vou identificar qual é os catetos em função desse ângulo que eu tenho. Então, cateto oposto, nós temos que é esse lado. Cateto adjacente, é esse lado aqui. Eu vou relacionar esses dois lados, né? O cateto oposto porque é o valor que nós queremos encontrar. O outro, cateto adjacente, porque é a medida que nós temos. Qual das relações trabalha essa relação? Nós temos que é a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos então escrever aqui. Tangente de 15 é igual, cateto oposto é x, eu não tenho o valor. Cateto adjacente é 24. E aqui a questão nos deu tangente de 15, que é 0,26. É o seguinte, 0,26 é igual cateto oposto sobre adjacente. Resolvendo isso aqui, a partir desse ponto, novamente, esgotamos toda a interpretação do conhecimento de razão trigonometria, é só equação. Cateto oposto vai ser igual a 0,26 vezes 24, certo? E nós temos aqui que o cateto oposto é igual a 0,24. E é um detalhe, né? Como a questão era de marcar, não tinha essa opção exata. Nós temos aí apenas a opção 6. Eu peguei esse exercício para aplicar para vocês. Provavelmente o que aconteceu é que o criador do exercício fez uma pequena interpretação errada e utilizou o seno para resolver essa questão. E quando eu fui corrigir, eu identifiquei que estava errado. Aqui é o valor da tangente, porque eu vou relacionar o cateto oposto ao cateto adjacente. Então, não teria como utilizar o seno. É a tangente. Certo? Mas vamos lá. Resposta correta apresentada aí. Não tem alternativa certa, né? Mas vamos para a questão 7. Um pedreiro construiu uma rampa de acesso do primeiro ao segundo andar de uma escola, conforme mostra a figura abaixo. Então, nós temos aqui o esquema, né? O comprimento dessa rampa em metros é, primeiro andar, essa linha aqui, segundo andar, em cima. Como a rampa nos traz uma figura conhecida, que é um triângulo, e ele é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui, nós utilizamos conhecimento de trigonometria para resolver o problema. Primeiro, identificamos que é a hipotenusa, que é bem simples, oposto ao ângulo reto. Segundo, analisamos as medidas que nós temos. Nós temos aqui a medida de um ângulo e a medida de um dos lados. Então, razão trigonométrica. Não tem como ser por Pitágoras. Se é a razão trigonométrica, eu vou identificar os catetos em relação a esse ângulo. Então, nós temos que esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. E agora, vou verificar o seguinte.
A rampa, o comprimento da rampa é o valor que eu quero encontrar, que a questão pede, é H. E qual a medida que eu tenho? A medida do cateto oposto. Então, qual razão trigonométrica relaciona esses dois lados? Seno, cosseno ou tangente? Nós vimos aqui que é seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é o seno que nós iremos usar. Seno de 30 é igual cateto oposto, a medida é 4, e a hipotenusa, que eu não tenho, vou colocar aqui. Certo? E aí, qual é o seno de 30? A questão não deu. Só que nós já vimos na aula anterior que o seno de 30 é uma medida, né, um ângulo notável. A gente pode olhar na tabelinha, né? A tabela que foi apresentada é essa aqui. Então, quais são as razões do ângulo de 30? São essas, as razões. E o qual que a questão exige lá? Seno. Aqui nós temos os senos. Então, de 30 é 1 sobre 2. Então, é esse valor que a gente vai utilizar. Então, seno de 30 é meio, né? 1 sobre 2 vai ser igual a 4 sobre H. Mais uma vez, esgotamos toda a interpretação aqui, conhecimento de razão. Agora vamos utilizar as regras de equação. Bem simples, né? O H está multiplicando aqui, passa, ou perdão, está dividindo, passa multiplicando, então vai ser H igual o 4. E o 2 que está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando, vai ser 4 vezes 2. E nós temos aí, H é igual a 8. Logo, a medida aqui, o comprimento dessa rampa, é 8 metros. Certo? E aí, pessoal, é o seguinte, teve um pequeno atraso aí, mas a unidade já se encerra agora. A gente precisaria fazer 2 atividades, então tem uma pesquisa, é bem simples, dá para fazer rapidamente a pesquisa. E nós temos a atividade avaliativa. E aí eu vou passar a atividade avaliativa, vocês vão ter um prazo para poder devolver. E a pesquisa é bem simples, mas para ajustar, como eu sei que não tem apenas a minha atividade, tem de outras disciplinas, eu vou botar um prazo um pouco maior para vocês entregarem a pesquisa. Combinado? Então, nós terminamos a aula por aqui. Até a próxima e boa sorte na solução da avaliação.